Olá pessoal, tudo bom? Segunda-feira, 22 de junho, uma semana linda, muito sol, muita luz. Então vamos lá, para essa segunda-feira tem mais um teste, um trabalho avaliativo de história, tá? Como o nosso conteúdo sobre a imigração italiana era longo, a gente subdividiu esse assunto em 3 partes. Então a gente já fez uma na quinta-feira, agora a gente vai para a segunda parte, tá? Todos esses trabalhos valem 20 pontos. Vocês têm as correções de sexta-feira e a segunda parte do trabalho. Agora que vai ser organização colonial, organização da comunidade colonial, lazer e tradições familiares, ok? Depois vocês vão responder umas questões de matemática. Então, essas questões de matemática vão mostrar que você é um bom observador. Então, a gente trabalhou direita, esquerda, entre, atrás, na frente e também o deslocamento com pontos de referência, né? Localização espacial, entre bairros ou ponto de referências mesmo, tá? Então, tem uma ilustração que vocês vão dizer o nome dos pontos, tá? O que está no centro, o que está à direita daí tem que se colocar no lugar daquele objeto, certo? O que está à frente, o que se localiza à esquerda então eu tenho que me colocar no lugar daquele objeto para saber o que está à minha esquerda e assim por diante. Na segunda atividade, vocês têm que seguir quadros. A gente já fez uma atividade parecida com essa. Então, eu tenho uma flecha que me diz que eu tenho que andar 3 quadrinhos para frente, depois 4 quadrinhos para cima, 2 quadrinhos para frente, 3 quadrinhos para baixo, 5 quadrinhos para frente, 4 quadrinhos para cima e 3 quadrinhos para frente. Que eu saio de um ponto de referência e eu vou chegar a outro ponto de referência, certo? Depois dessa atividade, a gente tem a planta baixa, quando eu vejo as coisas de cima de uma sala de aula. Então, eu tenho o nome dos alunos, eu tenho a classe do professor, eu tenho a porta da sala de aula, tá? Então, como eu tenho esse desenho assim para mim, eu vou botar os pontos de referência da forma que eu estou vendo, tá? Porque não me pede para me colocar no lugar do outro. É só para mim dizer aonde está a localização tá? Então, por exemplo, quem está sentado atrás de Ana? Eu só tenho que ver onde é que a Ana tá e colocar o nome de quem está sentado atrás, tá bom? Depois, senta-se à frente de Carol. Quem que está à frente de Carol? Bruno senta-se entre, então quem está no meio? Quem senta-se mais próximo da porta? Então eu tenho o desenho da porta, quem está sentado perto da porta? Quem senta mais longe da professora? Tá? Então, se a professora está aqui, quem está mais longe na sala de aula? Quem está ao lado? Tá? Então aqui eu não tenho que me colocar no lugar do outro, eu só tenho que ver os pontos de referência e dizer quem está aonde. Na quarta representação, também é uma sala de aula, porém um pouco maior, com um número maior de alunos e perguntas aonde eu preciso refletir melhor. Então, por exemplo, quais alunos estão sentados na mesma fileira? O que é na mesma fileira? Na mesma fila que a Deise e o Rodrigo. Então, eu vou escrever todos os nomes dos alunos que estão naquela fileira. Quem está à direita de Renata? Eu estou vendo que Renata está aqui, tá? Aqui. Quem está à direita dela? Então, quem está ao lado dela, tá? Qual aluno está sentado na primeira fileira, onde está o Leonardo e onde está o Lucas? Eu só tenho que achar onde é que está o Leonardo e o Lucas e ver quem está sentado na primeira fileira, tá? Magali está sentado à frente de quem? Então, eu coloco à frente de quem? E assim por diante,
tá? Eu tenho que ler as informações, que elas são um pouco mais complexas, que é a número 3, e responder as questões, tá? Depois disso, a gente vai trabalhar com o projeto Líder em Mim. E hoje o projeto Líder em Mim, a gente está na lição 13 do hábito 3, faça primeiro o mais importante. Porém, hoje a gente vai estar vivendo no quadrante 2. Ele é um pouquinho mais difícil da gente entender, mas ele é bem importante, tá? Então, faça primeiro o mais importante. Nós aprendemos a focar as nossas prioridades, mas agora a gente tem que entender como a gente usa o nosso tempo. Então, uma vez que nós sabemos como gastamos o nosso tempo, mas nós podemos administrá-lo de uma maneira melhor para nós alcançar aquilo que realmente importa pra gente, tá? Então, eu tenho que saber assim, ó, não importa quem que vocês são, aonde vocês vivem, quantos anos vocês têm, cada um de vocês tem uma quantidade de tempo igual todos os dias. Então, a gente tem que organizar esse tempo pra gente ir fazendo as coisas mais importantes, pedras grandes primeiros. Só que agora, a gente vai ter que selecionar quais pedras grandes a gente vai fazer primeiro. E a gente vai diferenciar isso de uma forma, o que é importante e urgente e o que é importante e não urgente, tá? Essa é a diferença que a gente vai ter. Importante, urgente e importante, não urgente. Então, o que significa urgente? Urgente é o que não pode adiar ou transferir para amanhã. Ele tem que ser feito sem demora, tá? Por exemplo, vocês têm o trabalho de história para fazer hoje. Ele é importante, ele é urgente, porque eu não posso deixar para amanhã, tá? Por exemplo, vocês tinham o trabalho de artes para fazer. Vocês têm esse trabalho para fazer até sexta, tá? Quem já fez, parabéns. Porém, ele é importante, mas ele não é urgente, porque eu tenho até sexta para fazer. Então, se eu fizer um pouquinho por dia, eu vou concluí-lo antes de sexta-feira. Diferente do trabalho de história, que ele é urgente e importante, porque ele tem que ser feito hoje, tá? Então, as atividades urgentes são aquelas que precisam de uma atenção agora, imediata. E muitas vezes elas se tornam urgentes porque a gente não prioriza, tá? Porque a gente sabe que ela é urgente, mas não dá muita vontade de fazer e a gente vai deixando para depois, tá? E daí isso vai gerando preocupação na gente, vai gerando ansiedade, tá? E vai deixando a gente cada vez mais preocupado, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, aqui na página 32 e 33 do projeto Líder em Mim, a gente tem bem definido isso. Aquilo que é importante e urgente é necessidade agora. Por exemplo, prova na sexta, eu não posso deixar para estudar na quinta. Aquilo que é importante, não urgente, é o que os líderes fazem. Eles programam o tempo. A prova é na sexta, eu vou começar a estudar na segunda, que eu estudo um pouquinho por dia. Isso não vai me gerar estresse, isso não vai me gerar ansiedade e eu vou estar preparado para fazer a prova na sexta, tá? O não urgente e importante é o quadrante, é o quadrinho que os líderes usam, tá? O não importante vem a distração com as conversas e o desperdício de tempo. Por exemplo, eu tenho que fazer as atividades, mas eu quero jogar um pouquinho de videogame, eu quero ir um pouquinho no celular. Então, isso é desperdício de tempo. A gente já falou sobre isso. Pedra pequena. Então, vamos aprender a selecionar as pedras grandes. Primeiro, usar a importante e urgente, da importante e não urgente, mas que não deixa de ser pedra grande também. A gente só tem que saber qual pedra grande eu vou dar conta primeiro, tá? Depois, ali na página 33, é o que vai nos ajudar a fazer o nosso trabalho. Então, o primeiro passo, qual o quadrante que os líderes escolhem para focar
Então, líderes escolhem o quadrante 2, tá? Que é aquilo que gera liderança. É o importante e não urgente, porque ele foi programado com bastante tempo antes, certo? E o passo 2, quais atividades se encaixam nesse quadrante? Pedras grandes. Passo 3, como você se sentiria se passasse maior parte do tempo nesse quadrante? Menos preocupado, mais organizado. E o passo 4, quais as consequências de passar maior parte de seu tempo nesse quadrante? Menos estresse, mais foco. Então eu coloco aqui nas atividades as minhas pedras grandes e quais os sentimentos e as consequências que eu vou ter com elas, ok? Não esqueçam depois de dar uma passadinha na nossa plataforma do Manga High para a gente treinar o nosso raciocínio, cálculo mental e as tabuadas, certo? Beijo, até mais!